partir de 1640, então, essa América Portuguesa torna-se centro do Império Português. E no século XVIII, isso já avançado um pouco essa periodização, né, nós vimos como que os estadistas portugueses veem nos territórios americanos a condição sine qua non para a possibilidade de fortalecimento, de reerguimento desse império, né, é o Brasil. Não à toa, o Brasil passa a ser visto como uma unidade. É uma unidade efêmera, é uma unidade parcial, é uma unidade vista por alguns olhares. Não é uma unidade evidente, não é uma unidade formal, mas é uma unidade pela sua conversão em espaço central de atuação no bojo das políticas reformistas portuguesas da segunda metade do século XVIII. Isso já tinha sido esboçado a partir da mineração, né, na passagem do século XVII, início do século XVIII, né, mas adquire mesmo um sentido muito mais claro na segunda metade do século XVIII. Então vocês vejam que o Império Português, cuja história, então desde 1500, vinha envolvendo a história, né, dessa América, desse Brasil, né, o Império Português também se modifica muito substantivamente. Já na metade do século XVII, com essa atlantização, Brasil e África, esse complemento necessário, né, também analisado aí pelo Luiz Felipe de Alencastro, por exemplo, né, tipificam então essa atlantização do Império. Vejam então que nós não estamos falando então também de uma história única, a história do Império Português. Resolvemos então o anacronismo, que enseja a expressão Brasil colônia. Não, também não é tão simples. Porque a história desse Império Português é a história de um império asiático, de um império comercial, de um império de feitorias, com a presença do Brasil numa condição específica. É a história de um império que é parte do Império Espanhol. É a história de um império que se modifica com uma prioridade dada para seus territórios ocidentais, porque enfim, os orientais praticamente não tinham sobrado, né? E é a história, então, né, do aproveitamento, da tentativa de aproveitamento disso que nós chamamos hoje de Brasil, né? Que também já vimos numa aula específica, dista em muitos aspectos e natureza essencial do que se chama Brasil em momentos anteriores. São coisas diferentes também. De todo modo, esse reformismo ilustrado, ele parte de uma percepção de que é possível, de que é necessário, então, modificar o conjunto do Império e necessariamente modificar, então, a presença, o papel desempenhado pelo agora Brasil no conjunto dos territórios portugueses. Veja, até aqui uma observação geral, uma observação das unidades mais amplas de análise que nós temos que considerar, né? Estamos falando de uma história mundial, né? Uma história mundial, de uma economia mundo. Sim, agora já são de várias economias mundo, se a gente quiser continuar na esteira das expressões brodelianas, das concepções brodelianas da história do capitalismo, né? Sim, de várias economias mundo, né? Só que formando um sistema a partir da expansão de uma. De todo modo, sempre devemos considerar, né, que essa observação dos limites, né, mais amplos, né, da nossa análise não deve se encerrar nessa amplitude, né? Ela só faz sentido se ela observar também os elementos específicos, se observar o chão, o dia a dia, né, as pessoas de carne e osso, as realidades, os fatos e os acontecimentos. Não estamos autorizados de nenhuma maneira a desprezar o específico em prol do geral, assim como devemos entender o específico a partir do geral. O que chamamos de geral, então, só faz sentido a partir do que é específico também. Podemos conceber daí uma dialética entre o todo e as partes? Sem dúvida. Por que uma dialética? Porque um não existe sem o outro, mas um é potencialmente a negação do outro. O específico é aquilo que não é geral. O geral não é o específico. No entanto, o geral só é geral por causa do específico e vice-versa. Estamos então diante de uma dialética, repito, entre todo e partes.
A nossa observação, então, se ela deve se preocupar, né, com a amplitude máxima, né, da atribuição de significados, ela deve também respeitar o que há de mais concreto e de mais real na observação da história. Vamos afirmar aqui genericamente, sem muito erro, sem muito drama, que nós brasileiros somos péssimos no reconhecimento de datas da história do Brasil, né? Pô, se as pessoas não sabem dizer o ano da independência do Brasil, elas vão saber o ano do quê, né? Bem, eu respondo, elas sabem o ano do nascimento delas, não é verdade? Né? Todo mundo aqui sabe o ano em que nasceu, não é verdade? Sim, não, mas nem todo brasileiro sabe o ano em que nasceu. Sim, não sabe porque não sabe exatamente quando foi o registro, porque a família morava não sei aonde, as condições eram outras, mas são as exceções a confirmarem a regra. Se nós sabemos o ano em que nós nascemos, eu até já brinquei aqui com vocês, né? Sim, eu nasci em 1972. Se alguém ignorar e trocar o ano de 72 pelo ano de 71, eu estou eliminado do mundo. Eu não existo, porque eu nasci em 72 e não em 71. Né? Então, se alguém confunde, não, mas tal coisa que deveria ter acontecido em 72, aconteceu em 71 ou em 70, né? Esse pequeno deslize factual, né? Esse protesto contra a decoreba, né, das datas, significa a minha inexistência. E para mim, isso a minha existência é relevante para mim, obviamente. Né? Bom, se nós então nos preocupamos com nossas datas individuais, por que não nos preocupamos com datas que se remetam ao coletivo? Entramos numa outra discussão que eu não quero fazer agora. Mas nada nos autoriza, como historiadores, a ignorarmos as datas, a ignorarmos os fatos, a ignorarmos os nomes das pessoas. Né? Não é para reduzir a história da independência do Brasil à história de Napoleão Bonaparte, não é isso. Né? Mas não podemos ignorar a trajetória desse indivíduo aí, né? Assim como não podemos ignorar, enfim, a trajetória de governantes, de poderosos. O problema é se essas trajetórias obliterarem trajetórias de outros grupos sociais, de indivíduos colocados em outros grupos sociais. Aí é um problema, porque a sociedade não é feita só pelos poderosos, mas a sociedade também não é feita só pelos dominados, né? Isso me parece tão óbvio, mas nos dias de hoje a gente precisa afirmar isso categoricamente. Porque está muito na moda, pessoal, uma tal de história de baixo, né? Não, a história dos oprimidos, a história dos vencidos, a história dos subalternos, né? A história das classes populares. Sim, mas não há história de subalterno, não há história de dominado que não seja também a história do dominador. Isso é óbvio, não é, pessoal? Enfim. Assim, no século XVIII, há uma mudança importante que está se processando nessa ideia de Brasil que eu analisei anteriormente, né, e que terá implicações numa grande transformação que ocorrerá no século XIX. Só que essa grande transformação não está inscrita no destino histórico da América Portuguesa, ela não é inevitável, ela não é necessária, né? Não é nada disso. Essa grande transformação, então, que ocorre no começo do século XIX e que tem como marco essencial, repito, a independência do Brasil, essa grande transformação, né, ela é preparada por acontecimentos, por ações humanas, pelo desenrolar de acontecimentos, por situações imprevistas. O começo do século XIX, tirando 2 ou 3 escritores franceses, publicistas, ninguém falava no quão desejável era o Brasil se tornar independente, ou a América Espanhola se tornar independente. Eu me refiro, por exemplo, ao Abade Reinal, que escreveu, então, no final do século XVIII, né, uma série de análises, de panfletos, de libelos políticos, falando sobre a caducidade dos impérios coloniais, sobre a inevitabilidade de eles se tornarem independentes. Sim, mas ele não estava criando, ele não estava antevendo nada. Ele estava, do ponto de vista, então, de um europeu posicionado, né, no centro da expansão de uma economia industrial que ainda engatinhava, mas de uma competição política ferrenha, estava vendo, então, como que esses impérios ibéricos, eles estariam se tornando ultrapassados do ponto de vista de um francês, do ponto de vista de um britânico. Eram impérios monopolistas,
eram impérios extensos demais, eram impérios fadados a desaparecer como impérios. Portanto, a ideia de independência dessas colônias, ela partia de um diagnóstico da época. Ela traduzia uma leitura da época, uma leitura da competição internacional daquela época, e não estava fazendo nenhuma previsão de futuro, embora o estilo seja de previsão de futuro. Ninguém seriamente, então, desejava a independência dessas colônias. A própria vinda da corte para o Brasil em 1807 e se instala em 1808, conforme também já discutimos numa aula anterior, tinha como objetivo o contrário, manter a unidade entre Brasil e Portugal, a unidade das principais partes que até então compunham o Império Português. Ninguém que tenha vindo na comitiva da corte estava querendo fazer a independência do Brasil, né? Ninguém estava adiantando coisa nenhuma. Só que a dramaticidade dessa medida, o inesperado dessa medida, né? A conjuntura revolucionária do mundo ocidental, né? Essa grave crise política que se abatia sobre os impérios ibéricos, sobre Portugal, sobre Espanha, né? Resultou em novas condições históricas. Resultou em possibilidades que até então não estavam inscritas na história. Grandes coisas precisam ser preparadas, não porque as pessoas estejam pensando, não, daqui a 20 anos isso vai acontecer, vamos começar a preparar. Mas porque grandes mudanças, elas pressupõem, então, que as pessoas se acostumem com um mundo diferente. Vocês sabem que outro dia eu estava vendo um programa na TV, né? Sobre tecnologias e o mundo do futuro, né? Tinha um empolgado lá que estava fazendo umas previsões para o futuro, né? Como que vai ser então a vida da humanidade daqui a 20 ou 30 anos, com essa rapidez, né, das transformações tecnológicas na esfera da nossa vida cotidiana. Aí o sujeito afirmou assim, daqui a 20 ou 30 anos as pessoas andarão em carros que voam, né? Tudo bem, teremos tecnologia para isso, então voar significa voar mesmo, né? Tipo filme futurista, assim, né? Dá para fazer. Isso, Jetson. Eu estava pensando Blade Runner, você pegou Jetsons, né? Enfim, desenho e tal. Tecnologia para isso certamente haverá, mas haverá necessidade disso? Porque veja, temos tecnologia para botar um homem em Marte. Por que o homem não chegou em Marte? Porque ninguém quis botar o homem em Marte, óbvio, né? Não, porque é muito caro, para que a gente vai ficar procurando marciano, gastando bilhões de dólares? Só os Estados Unidos poderiam, né? A União Soviética quebrou, a União Soviética desapareceu, né? O programa espacial ficou sendo dos Estados Unidos. Tecnologia existe, mas é necessário que existam demandas sociais para as tecnologias se converterem em ferramentas de fato práticas, de fato presentes no dia a dia das pessoas. Por que eu estou falando disso tudo, então? Né? Porque esse exemplo da tecnologia, né, que precisa de demandas e não da simples capacidade dela existir, né, traduz o que eu me referi como criação de condições históricas de realização de algo, né? Alguma coisa pode acontecer não apenas porque as pessoas podem fazer aquilo de um determinado modo, mas é necessário que as pessoas queiram fazer aquilo, que elas vislumbrem no advento daquilo algo positivo, né? Algo a ser perseguido, algo para se investir. Repito, no começo do século XIX, praticamente ninguém no Império Português desejava a independência do Brasil. No entanto, acontecimentos complexificaram de tal maneira essa unidade histórica, de modo a fazer com que dela surgissem novas possibilidades históricas, novas perspectivas de futuro. Se vocês leram o texto da aula de hoje, um artigo que eu escrevi junto com o Istvan Jankso, que foi meu professor, meu mestre, enfim, eu simplesmente dei condições para que as ideias do Istvan virassem um texto, os méritos são integrais dele, né? Enfim, eu fui um simples viabilizador desse texto. Nós explicamos lá, né,
como que as transformações nas condições identitárias dos portugueses da América não caminhavam inevitavelmente para o surgimento de uma identidade nacional brasileira. Vocês devem ter entendido isso, né? São transformações que não estão preparando diretamente uma grande transformação identitária que ocorre só no século XIX. Não existe nacionalidade brasileira no século XVIII. Não existe uma identidade nacional brasileira no século XVIII, muito menos antes. No entanto, as transformações nesse jogo identitário, e que nós diagnosticamos como sendo basicamente uma politização de identidades, porque nem toda identidade é política, né? A identidade pode ser, enfim, uma identidade completamente alheia a qualquer projeto de organização política de uma sociedade, né? Pode ser uma identidade de gênero, pode ser uma identidade, enfim, de costumes, enfim, vocês podem se identificar pela música que vocês ouvem, pelos times que vocês torcem, pelo grupo que vocês frequentam, pela linguagem que vocês utilizam, pelos gostos, pelos hábitos que vocês compartilham uns com os outros. Tudo isso engendra identidades. São identidades que têm peso no nosso dia a dia. Elas configuram realidades. Só que essas identidades não aspiram à formação, né, de estados, não aspiram à concretização de projetos de organização política. No final do século XVIII, na América Portuguesa, é visível, então, um processo de politização de identidades, né? Então, por exemplo, o português da Bahia, que até então era português, era da Bahia e era, enfim, um homem livre, era um liberto, era, enfim, branco, era um pardo, era um comerciante, era um padre, enfim. Diversos âmbitos identitários conviviam nessa identidade de um português da Bahia. No final do século XVIII, esse português da Bahia pode falar da formação de um Estado, da República do Povo Baiense. Isso da parte dos contestadores, obviamente, daqueles que se empenharam então num projeto político de teor revolucionário em 1798. O baiense torna-se não mais simplesmente um português da América, mas é um português da América que tem a aspiração de se separar, de formar uma república. Isso é uma politização. O povo baiense de 1798 não terá nada a ver, em termos diretos, com o brasileiro pós-1822. Aliás, o processo de independência do Brasil se empenhou ativamente, né, em evitar o que podia ser considerado como excessos democráticos, né, de movimentos políticos muito radicais. A independência do Brasil ela foi, digamos, contra, né, movimentos como o da Bahia de 1798. No entanto, na Bahia, em 1798, houve uma politização de uma identidade regional. Essa possibilidade, então, de que uma identidade se tornasse uma identidade política, ela foi preparada na Bahia em 1798. Foi preparada em Pernambuco em 1817, tinha sido preparada em Minas Gerais em 1789. A politização, então, pode ser vista como uma nova condição histórica da qual se valeu a formação da identidade nacional brasileira. Faz sentido isso, pessoal? É um efeito indireto, mas é um efeito substancial. Novas coisas podem acontecer daqui para frente, mesmo que o que esteja sendo feito agora não esteja vislumbrando aquilo que virá pela frente. Porque o povo baiense não queria a independência do Brasil, nem pensava na independência do Brasil. Mas vislumbra um mundo sem metrópole, assim como os ingleses da América do Norte já tinham vislumbrado e concretizado um mundo sem metrópole em 1776. Vislumbra-se, então, a possibilidade de que um português da Bahia ou de outro lugar, né, organize uma forma política própria. Esse processo de politização das identidades já existentes, identidades que conviviam de forma
desprovida de grandes problemas, que conviviam de forma consideravelmente harmônica, né? Claro, eivadas de conflituosidade natural à vida em sociedade na colônia, né? Então, mas isso não tem a ver diretamente com a existência dessas identidades. Isso é um marco fundamental, é uma tradução dessa substantiva modificação histórica que está se produzindo no começo do século XIX. No fundo, é por isso que o nosso curso termina aqui, porque daqui para frente a história será outra. Sim, mas a história é sempre outra porque ela nunca se repete, mas aqui ela será mais outra do que costumava ser até então. Os padrões de modificação se acentuam, né? As unidades de observação se modificam mais do que de costume. Os limites da nossa observação são outros. De certo modo, tudo se modifica.